Fala galera, despesa de exercícios anteriores. Vamos continuar então a nossa aula da semana 9, dia 6, parte 2. Vamos lá. Para que uma despesa seja reconhecida como despesas de exercícios anteriores, né? Como exercícios anteriores, é necessário haver um empenho correspondente processado durante o exercício a que se refere a despesa. Veja o seguinte, ó, 2020, 2021. Vou passar para o outro ano dois tipos de despesa. Então aqui eu vou passar uma despesa sem prévio empenho e uma despesa com o prévio empenho aí mais a nota empenho, né? Quando eu colocar empenho, leia-se que eu já estou colocando nota de empenho, leia esse empenho aí, tá? Porque o empenho é o ato emanado da autoridade competente, pendente ou não do implemento de condição, e aí eu registro isso em nota de empenho, e em alguns casos devidamente justificados pela legislação, podem dispensar a nota de empenho. Então, quando eu tenho a nota de empenho, então já tenho empenho. Então, por isso eu vou tratar de empenho como se fosse uma coisa só. Beleza. Então, veio para cá sem um prévio empenho, aqui vou tratar do que? De uma despesa de exercício anterior. Veio para cá com nota de empenho, então aqui vou tratar como restos a pagar. Aqui então ele está falando que para que uma despesa reconhecida como despesa de exercício anterior é necessário haver um empenho correspondente processado durante ao exercício que se refere à despesa. Se ocorresse isso, não ia ser o que? Despesa de exercícios anteriores, e sim um resto a pagar. Então a questão está errada. Questão 12. Se próximo ao final do exercício, determinado ente realizar um empenho de despesa, então realizou um empenho de despesa, vai ser o que? Então, restos a pagar. Sem tempo hábil para seu pagamento, então os respectivos valores serão no exercício financeiro imediatamente posterior. Classificado como despesas de exercícios anteriores? Não. Classificado como restos a pagar. 13. Se a NTT, em resposta às necessidades urgentes, tivesse assumido compromissos ao fim do ano, sem que houvesse tempo hábil para pagamento das obrigações, olha a cagada, nem mesmo para empenho. Regra, sem exceção, vedada empenho, aliás, vedada despesa sem prévio empenho. Ah, mas teve a despesa sem prévio empenho, então está ilegal. Se está ilegal, mas teve necessidades urgentes. Se teve uma necessidade e foi intencional a realização da despesa sem prévio empenho, vai ocorrer a responsabilização. Perfeito? Mas o fato é, teve a responsabilização, mas vai ter que ser feito o pagamento. E o pagamento sem a nota de empenho, no caso aqui, vai ser o quê? Vai ser realizado como despesa de exercícios anteriores, sem problema, no aspecto contábil, certo? No aspecto disciplinar vai ocorrer aí a responsabilização, porque não pode empenho, a despesa sem prévio empenho, ainda mais nesse caso intencional. 14. Suponha que determinada lei preveja vantagem aplicável a determinado beneficiário da Previdência Social e que esse beneficiário protocole um pedido de pagamento do referido benefício depois do encerramento do exercício financeiro em que ocorreu o respectivo fato gerador. Nesse caso vai se tratar do quê? De uma despesa de exercícios anteriores. Correto? Corretíssimo. Questão muito batida aí na área de ideia. 15. As despesas a pagar de exercícios encerrados que não foram processados na época própria. E quem mais? E os restos a pagar com prescrição interrompida, são casos de ideia de despesas de exercícios anteriores? São sim, são dois casos de ideias. Veja, despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento consignava crédito próprio, saldo suficiente para atendê-los, e que não tenham processado na época própria,
E quem mais? Os restos a pagar com prescrições aí interrompidas serão casos de despesas de exercício encerrados ou despesas de exercício anteriores. Questão correta. 16. Despesas de exercícios encerrados, ainda que não exista a efetiva discriminação por elemento. Então, outras palavras, discriminação da efetiva discriminação por elemento de despesas de exercícios anteriores, ou seja, eu estou falando do meu orçamento. Então, se eu estou falando do meu orçamento, isso já está falando sobre a LOA, e na LOA eu não tenho discriminação de pagamento para pagamento de ideia. Então, nesse caso, poderão ser pagas desde que haja saldo suficiente para atendê-las, sim ou não? Resposta sim. O que eu vou fazer nesse caso? Então, eu vou fazer o pagamento, mas vou fazer o que? Um crédito, uma abertura de crédito adicional, e o crédito adicional que eu vou abrir vai ser um crédito o que? Especial. Um crédito especial para aí então eu fazer o pagamento das despesas de exercícios anteriores, ok? Então, a questão está correta, ok? A condição tem que ter o saldo suficiente. 17. Não tendo sido processadas na época previstas ou época prevista as despesas de exercícios encerrados para as quais tenha havido previsão orçamentária. Então tinha previsão orçamentária e tinha saldo suficiente, não poderão ser pagas a conta de despesas de exercícios anteriores. É um dos casos que pode ser pago. É um dos casos que pode ser pago. Então, nesse caso, estará errado, porque ele está falando que não poderão ser pagas a conta de exercícios anteriores, mesmo que seja respeitada a categoria econômica da despesa. Errado. Então, veja, despesas de exercícios anteriores encerrados, que não tenha processado na época própria, mas tinha saldo suficiente, tinha orçamento para isso, vai ser pago em despesas de exercícios anteriores, respeitado sempre quem há categoria econômica própria. Categoria econômica, respeito à categoria econômica. Qual categoria econômica eu respeito? Se é corrente ou de capital, perfeito? Então, respeito à categoria econômica própria. Veja que vai ter uma questão que vai trazer algo semelhante a isso, mas não está falando aqui agora, ó, grupo de natureza de despesa, não está falando sobre categoria econômica. Então vamos lá. O reconhecimento pelo ordenador de despesa após o encerramento do exercício financeiro de obrigação de pagamento criada em virtude de lei permite o seu empenho como despesa de exercícios anteriores? Sim, emitido em grupo de natureza de despesa específico para esse tipo de despesa. A minha pergunta é, existe... Deixa eu pôr aqui uma cor aqui. Não, não é isso que eu queria. Aqui, vamos mudar a cor. Minha pergunta é, existe despesas de exercícios anteriores emitido em grupo de natureza de despesa específico para esse tipo de despesa? Ou seja, existe uma GND específica para a DEA? Deixa eu mudar aqui a cor agora de novo. Então veja, na DEA, o que acontece? Ó, se eu usar, tem duas saídas aqui, a gente viu agora há pouco por categoria, eu tenho que respeitar a categoria econômica. Categoria econômica ou vai ser corrente ou vai ser de capital. Beleza. Aí o próximo aqui agora vai ser o que? Vai ser uma a GND. Então aqui nesse espaço aqui que vai estar a GND. Então, vou colocar aqui GND e aqui embaixo GND, ok? E aqui vai estar aqui a aplicação direta,
ou não, né? Então aqui é a modalidade da aplicação e aqui vai estar também a modalidade da aplicação. Perfeito. Então veja, então aqui está falando que vai ser empenhado como despesa de exercícios anteriores, emitido em GND específico para despesas de exercícios anteriores. Aqui nós temos lá o 92, que é o que trata de ideia. Mas esse 92 aqui é uma GND ou é um elemento da despesa? Elemento da despesa. Então esse elemento da despesa vai vir aonde? Aqui, ó, no final desta classificação da despesa. Então veja aqui, por exemplo, vamos pôr aqui em cima GND. Esqueci o N aqui. Tá, a GND aqui, ela pode ser o que? Despesas correntes ou despesas de capital. As correntes eu vou ter aqui despesas com o pessoal ou encargos sociais, despesas de juros ou outras despesas correntes. De tal modo vai ocorrer com despesa de capital, que vai ter aí investimentos. 2. Teremos aí inversões financeiras e 3 também, que serão aí a amortização da dívida. Essa classificação aqui vai ser 1 mesmo, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5, aqui vai ser 6, tá? Por exemplo, aqui ó, 3, modalidade de aplicação, a própria União vai gastar 90,52. Ô caramba, 92. 52 é material permanente. Entra ali aqui. Então 92. Então aqui vai ser quem? O elemento da despesa. Aqui que eu vou identificar que é uma DEA. Aqui que eu identifico uma DEA. Então aqui seria uma DEA também. Aqui, por exemplo, 4. Se eu colocasse 4 aqui, eu estou verificando que é o que? Algo relacionado a investimento. E aqui 92 seria uma DEA também. Perfeito? Então veja que no grupo de natureza da despesa específico para a DEA tem aqui? Não tem. Tem o que? Tem no elemento da despesa. Então só vai ter o que? Um específico para esse tipo de despesa quando chegar onde? Quando chegar aqui, ó, na classificação por elemento, e não aonde? Deixa eu fazer uma corzinha aqui mais clarinha, e não aqui, ó, aqui tá errado, porque aqui não temos que um grupo natureza de despesa específico para esse tipo de despesa. Então o que está errado é a última parte aí dessa questão. Então a questão está incorreta, portanto, beleza? Questão, eita, aqui está incorreta. Gabarito errado. O tal do Ctrl C, Ctrl V aí, ok? Gabarito errado. Questão 19. No caso do pagamento de despesas de restos a pagar com inscrição cancelada, é um caso de quê? É um caso de ideia? Sim, é um caso de ideia. Vamos ver, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores? Perfeito. Então veja, restos a pagar com prescrições interrompidas, aí, restos a pagar serão despesas de exercícios anteriores. Então, questão correta. E agora, última questão. Considere que um filho de um servidor público tenha nascido no mês de dezembro de 2010, mas que somente em janeiro de 2011 esse servidor tenha solicitado o pagamento do benefício do salário família. Então, ele vai receber 2010? Sim, isso aí vai ser o que? Uma despesa de exercício anterior.
Nesse caso, o pagamento do beneficiário do salário família do mês de dezembro de 2010, ele pode ser reconhecido como despesa do exercício anterior? Perfeito, questão correta. E assim, ufa, terminamos aí mais uma bateria de exercício. Um abraço e até a próxima.